Bom dia, minha gente, tudo bem? Então, hoje mais um videozinho aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito polêmico. Na verdade, eu pedi até a alguns irmãos do grupo de restauração para que colocassem ali algumas coisas que eles têm dúvidas e gostariam de saber sobre o deserto. Porque cada um está em sua fase, então cada um tem sua dúvida. E hoje eu vou responder a pergunta do irmão André. O nome desse quadro é Geise Responde, tá? Eu coloquei agora aqui e vai ficar nesse nome por enquanto, tá bom? E o irmão André falou comigo assim: quando e como você decidiu lutar integralmente pela restauração, a ponto de deixar de lado as tentações e de cair no laço do inimigo? E como você lidou com a carência sexual, afeto e atenção? Gente, é um assunto muito polêmico porque todo mundo passa suas tentações. Todo mundo tem seus momentos, né? E quando você sofre uma separação, você deixa de ter aquela pessoa ali ao seu lado, te dando um carinho, te dando atenção, te dando afeto, te dando tudo que você tinha. Às vezes não dava da forma correta, mas aquilo ali você se contentava. Então, quando você perde, você sente muito o afastamento. Você fica carente, você tem um apego, você tem as memórias, tudo isso são gatilhos que você vai tendo e você acaba às vezes até se desesperando. Por quê? Porque você acha que você perdeu e aquilo ali nunca mais vai acontecer, né? Então, assim, como é que eu decidi lutar primeiramente? Vou responder a primeira pergunta. Quando eu decidi que eu deveria lutar pelo meu casamento. Por já ter um conhecimento, já estar na presença do Senhor, eu entendia que o casamento era importante. Por quê? Porque é uma aliança com o Senhor. Eu sou casada, vou fazer agora em dezembro 7 anos de casada e de convivência há 10 anos, de conhecimento, de estar junto com ele e tal, 10 anos no total. E aí o que é que acontece? A gente já tem um amor pelaquela pessoa, porque os primeiros 2 anos você tem paixão pela pessoa, mas depois você ama ela com os defeitos, com as falhas, com tudo o que vem no pacote. Então você começa a amar aquela pessoa muito. E aí, quando aconteceu o meu rompimento, né, por N motivos, que até tem alguns vídeos aí no canal, você pode dar uma olhada, eu fiquei tipo anestesiada. A princípio eu não imaginava que eu estava perdendo. Pra mim eu tava, meu Deus, eu estava perdendo meu casamento. Então bate um desespero, você fica logo desesperada. Ai, o que é que eu posso fazer pra ter esse casamento de volta, pra que essa pessoa volte a me amar? Como eu já tinha tido o sonho que iria acontecer a restauração, foi algo que me fez lutar para que aquilo acontecesse. Nem todos vocês vão ver o final da situação. Talvez Deus não mostre logo a vocês como é que vai ser o final da situação. Mas se você sente no seu coração que você tem que buscar pela sua família, você sente um amor pelaquela família, você pelo outro, de uma forma assim, sabe? Que às vezes é um amor surreal, sobrenatural. Como se algo estivesse dizendo assim: lute, busque, não é o fim, sabe? Então você entende aquilo e você começa a se entregar. E aí eu comecei no meu processo de orar, de buscar e tal. Foi um momento muito bom, me apeguei muito com Deus. E Deus ia falando comigo, Deus ia falando o que ele ia fazer, Deus ia falando como eu tava também, né? E é onde eu vou chegar na próxima pergunta. E aí, o que é que acontece? Eu fui e decidi que eu iria buscar. Quando você chega a um nível maior de santidade, porque quando você busca muito a Deus, você começa a ver mais seus defeitos, você começa a ter mais prazer no Senhor. Então, você não tá se importando tanto com os desejos da carne, por mais que ele venha. Porque quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. E às vezes a gente não entende porque que a gente tá tão assim, sabe, querendo pecar e tal, é porque você não tá tão próximo de Deus quanto deveria. Às vezes você tem que estar mais próximo de Deus para que você consiga se desvincular do pecado, daquelas coisas que ainda tá dentro de você, que precisa se libertar. Porque o pecado, ele existe, gente. Mas Jesus, ele nos diz na palavra dele que nós não somos mais dominados pelo pecado, entendeu? A partir do momento que a gente aceita Jesus, quem habita em nós é o Espírito Santo. Então, quem você mais alimentar, ou a carne ou o espírito, é o que vai
sobressair na sua vida. Então, se você alimenta mais o espírito, você fica mais perto de Deus. Se você alimenta mais a carne, você vai ficar mais perto do pecado. Então, isso é essencial você saber, que quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado você vai estar, certo? Aí, vamos para a próxima pergunta. Como você lidou com a carência sexual, afeto e atenção? Então, né, no meu deserto não foi totalmente separado do meu marido. A gente separou de casa, a gente separou, tipo... Pra mim, eu não tinha separado. No início, eu achava que eu não tinha separado, que por mais que ele tava lá vivendo a vida dele, que eu ainda era casada. Então, o meu pensamento era esse. E como Deus disse que ia restaurar, pra mim, eu era casada com ele. Mas a gente viveu esse processo de separação, de estar longe de corpos, longe de tudo. E até de sentimentos, porque da parte dele, ele não tava perto. Por mais que ele me amasse, mas a mágoa tava em cima daquele sentimento de amor. Então, destruía tudo. Aí, o que acontece? A gente sempre se encontrava e a gente sempre tinha um relacionamento. E aí, por muito tempo ficou assim, tinha vezes que separava, quando ele viajava eu ficava sem nada, né? Às vezes tínhamos contatos pelo celular, a gente se falava muito pelo celular, brigava mais do que tudo, porque ele era frio, né? Tinha toda aquela situação tal do deserto, então eu às vezes me chateava, às vezes não falava, às vezes ficava dias sem falar e tal, e a gente foi passando. Então, assim, foi mais fácil por isso, né? Porque por mais que eu não tinha atenção e carinho, mas por mais que era pra brigar, mas a gente se falava. Se falava pra brigar, se falava pra... Não tinha aquele afeto, aquele carinho de marido, aquela coisa que tinha antes, entendeu? E que voltou a ter depois, não tinha. Aí, o que acontece? Eu continuei a lidar. Só que assim, o outro acha que a gente não passa a tentação. Gente, a gente passa a tentação. Passa sim, porque somos carne. Então, o diabo ele vai te tentar naquilo que não é nem o diabo. A nossa tentação, ela não vem do diabo, na verdade. A Bíblia fala, aqui em 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podes. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possa suportar. Então, quando a tentação vem sobre nós, é algo que já está dentro da gente, né? Ela já é o nosso desejo pela carne, o desejo pela... Um negocinho aqui. Um espinho, eu acho. Um desejo pela carne, um desejo por fazer coisas erradas. Tem gente que se entrega à bebida, tem gente que se entrega ao sexo, tem gente que se entrega à droga, tem gente que se entrega a várias coisas, sabe? Ou até a outros parceiros, entendeu? Então, assim, quando você tá no seu momento de restauração, você precisa ter um foco. Qual é o seu foco? É escolher, gente. Você tem que escolher. É uma escolha. Assim como o livre-arbítrio é uma escolha. Quer dizer, você tem um livre-arbítrio, então você tem que escolher se você serve a Deus ou não. E também você tem que escolher se você quer o seu casamento ou não. Você não pode ficar em cima do muro, porque em cima do muro você já é do diabo, então você não vai estar nem buscando e nem deixando de buscar. Então você vai estar no muro. Então o que é que a gente tem que fazer? De verdade, decidir. Você quer o quê? Sua família? Vá buscar sua família. Você quer viver sua vida sem que seu cônjuge? Vá. Agora tenha certeza do que você quer. Porque senão, o tempo que você perde ali buscando ficar no mundo, vivendo do seu jeito, fazendo as coisas do seu jeito, você perde de estar com a sua família. Você perde de estar buscando a sua família. Então, assim, presta atenção nisso, sabe? Porque às vezes você só tá perdendo tempo. E eu queria até citar um exemplo de um colega, que ele queria buscar a restauração, só que aí ele não se firmava no Senhor, Deus querendo curar ele, Deus querendo limpar ele não permitia, não se curou. E aí o que acontecia? Ele sempre estava lá, buscando outras mulheres. Ah, mas minha carne, mas minha... E ali buscando outras mulheres. Teve a restauração na mão, como ele me diz, né? Eu tive a restauração na mão 3 vezes e eu joguei fora. Porque minha esposa ainda queria e tal, mas eu tava tão vidrado em viver aquelas coisas, eu não queria e tal, tirando onda, meu orgulho não deixava, e eu perdi. E hoje ele tá intensamente buscando a restauração, ele tá buscando uma vida nova com a mulher dele, com a filha dele. Então, assim, ainda não aconteceu a restauração dele, tá? Mas eu creio que vai acontecer até pela maturidade que ele tem agora.
pelo crescimento dele hoje. Eu consigo perceber. Eu tive um contato com ele antes e eu vi a forma que ele estava, e hoje eu vejo que está acontecendo um processo de cura, de mudança, de maturidade na vida dele. Então, na sua também pode ser que seja a mesma coisa. Não se deixe levar pelas tentações. A tentação vem de você. E é onde eu queria chegar também nesse assunto, gente. É o seguinte, às vezes, quando a gente entra no deserto, a gente pensa que Deus quer tratar o outro, porque o outro tá lá errando. Só que não. Quando você tá no deserto, Deus quer tratar com você. Algo tem em você que precisa ser mudado. Precisa ser moldado. Ninguém é perfeito 100%, entendeu? E assim como o nosso cônjuge erra, nós erramos. Entendeu? E então, o que acontece? Foque em descobrir o que é que você precisa. Foque em descobrir como você tem que mudar, onde você tem que mudar. Porque o casamento, ele não chega ao fim, o relacionamento não chega ao fim, porque só um errou, entendeu? Pode ser que um deu mais brecha, mas todos os dois erraram, certo? Primeiro, por não colocar Deus como prioridade. E segundo, por também algumas falhas no dia a dia, achar que sempre vai ter o outro ali por perto, entendeu? Não valorizar a presença do outro. Vários motivos, N motivos que a gente tem e que a gente às vezes não valoriza o outro. E dá permissão, dá brecha para que o inimigo entre no nosso relacionamento. O mundo de hoje não tá fácil, mas assim, se você se firmar no Senhor, você tem condição de conseguir, né? Se desviar do mal, se desviar das tentações. A tentação, você tem que pensar, por que eu tô com esse desejo? Por que eu tô dessa forma? Por que eu tô procurando isso? Né? Onde é que você vai matar a sua carência? Nos pés do Senhor. Onde é que você vai matar a sua carne? Nos pés do Senhor. É o vento. Você não tem como buscar suprir essas coisas em outras pessoas, em outras coisas, né? Não adianta fugir para o cigarro, fugir para o álcool, fugir para o sexo com outros parceiros. Não adianta. Se você tiver de buscar pela restauração, Deus vai dar um jeito lá, vai trazer você de volta, vai te arrastar e você vai vir para buscar, entendeu? Então, venha enquanto pode, porque senão o pior pode acontecer e depois você tá aí, ó, ter perdido seu tempo lá, achando que não era para ter buscado pela restauração. Sabe? Você tem um livre-arbítrio. Eu acredito que, dependendo dos casos, né? Se Deus não te deu uma resposta para que você busque, você pode sim seguir sua vida, né? Não é errado, gente. A gente tem uma visão muito errada, sabe? Eu optei, mesmo com tudo que aconteceu, buscar pela restauração do meu casamento. Mas tem muitas mulheres que passaram muitas coisas, e homens também, entendeu? E não é errado você optar, porque a Bíblia ela nos dá respaldo para a separação. Quando se tem adultério e quando se tem maus tratos e repúdio. O repúdio é quase que o divórcio, né? Mas é quando você é maltratada, quando você é tratada de uma forma que não deveria, porque Jesus manda os maridos amar sua esposa e tal, e às vezes o marido não ama da forma que tem que amar. Não que, tipo, tudo que seu marido faz é errado, não, entendeu? Ele pode estar errando, mas é Deus quem vai convencer ele. Mas tem coisas que a gente tem que se conscientizar, que Deus também não quer que a gente se sujeite a passar. Se seu marido te traiu, ele tá morando lá e você cai, você quer buscar a sua restauração, você busque. Seu cônjuge te traiu, sua esposa, você quer buscar, você busque. Mas não se sujeite a certos tipos de coisa, como aceitar tudo, né? Como abaixar a cabeça para tudo. A pessoa te agrediu fisicamente, você tá ali, ai, é porque ele me ama. Não, gente, não. A sua vida é mais importante do que a restauração do seu casamento. Então, às vezes, as pessoas usam isso de forma errada. Uma colega minha estava falando comigo sobre isso. Ela disse que a cunhada dela falou que ela era para se separar, que ela podia se separar e tal, mas que ela sabia que Deus odiava o divórcio. Aí eu disse, olha, minha irmã, é o seguinte, Deus odeia o divórcio, mas Deus também permite o divórcio em caso de adultério. Só que a escolha é sua, se você quer lutar ou se você quer parar aí, entendeu? Mas Deus permite sim que você se divorcie. Seu marido te traiu, tá vivendo com outra mulher, então você pode. Agora você quer? Deus também trabalha às vezes no que a gente quer, entendeu, gente? Então, Deus tem propósito, Deus muda, né?
Então, é isso. Eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês, né? E lembre-se, não vos sobreveio tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podes. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possa suportar. Então, esse texto está em 1 Coríntios 10, 13, tá? Prestem atenção, anotem aí e pesquise sobre isso, porque Deus vai te dar o escape também na hora da tentação, tá? Beijos, fica com Deus. E mande suas perguntinhas para mim, para que eu possa estar respondendo, tá bom? Beijo!